Casados. Nós tivemos semana retrasada, sábado, não esse, no outro, em Curitiba, para um encontro de juventude, da nossa juventude. Não vou dizer quantos anos atrás, mas tinha mais de 40 pessoas ali. Convidados tinha 60, mas vários não vieram porque o ex estava aqui, ou a ex estava ali. Então, a gente sentiu falta de alguns. Daí, na quinta-feira, agora dia 1º, a gente teve em Vitmarsum, que é da onde vem a minha mãe, quer dizer, minha mãe veio da Rússia, mas naquela colônia ali moram os parentes dela. Tinha primos ali que, sei lá, 30 anos que a gente não via. Então, um dos meus primos é o presidente da cooperativa de Vitmarsum, e aí deu a ideia de juntar os primos. Para que se encontrar só em funerais, não é? Vamos fazer o encontro de primos. Juntou mais uns 40, e ali também, muitos não vieram porque o ex estava ali. Ou muitas não vieram porque o ex estava ali. Então, a gente sentiu o drama da separação que está acontecendo, não só no mundo, mas entre os crentes. A estatística é a mesma. Eu pesquisei no Google, quantas famílias no Brasil têm só mãe? Podem pensar, às vezes sai no jornal, você digita no Google, eu pus lá, quantas famílias no Brasil só tem mãe? 49%. Metade das famílias no Brasil só tem mãe. Muita separação. Nós fomos aí conversar com uma amiga nossa, uma amiga da juventude, da Úrsula, 40 anos de casada, o marido traiu ela com a secretária, aí ela foi reatar o contato com o antigo namoradinho antes de casar, que ela tinha lá no tempo da adolescência, aí agora estão juntos. Os dois lamentam, ele lamenta porque ele separou, divorciou da sua esposa, a filha não quer mais falar com ele. E ela lamenta porque os 2 filhos que ela tem, assim, estão nessa fase. Vamos ver como é que vai ser esse negócio, vamos conversar com ela ou não. Então, ele disse assim, agora eu vi o estrago que o divórcio causa na vida das pessoas. Não só de quem agora está reatando outro relacionamento, mas dos filhos e dos netos. Então, é sobre isso que a gente quer falar um pouco hoje de manhã. Então, como nós casamos muito cedo, né? Eu tinha 19, recém-feitos 19, o Hans 22. E dos 6 filhos do meu pai, eu sou a número 4 e a primeira de casa de casar. Então, eu fui um pouco ousada, o pai deixou casar, mas eu sabia dentro de mim que casamento é para sempre. Não tem opção 2, opção 3, não tem. Então, isso para mim sempre foi muito claro na minha cabeça. E eu sabia que, caso alguma coisa no andar da carruagem não tivesse bem, não adiantaria nada eu voltar e reclamar para o meu pai, para a minha mãe, querer separar, porque eu ia ouvir de amigos, de todos, porque antes já falaram, mas por que vocês estão casando tão cedo? Aproveita a juventude. Eu respondi, agora que eu vou aproveitar. Casada, muito mais fácil, né? Para a gente fazer as coisas certinho. Então, eu sabia, se eu disser que não quero mais, não está dando certo, as pessoas iam criticar, viu? Casou muito cedo. Então, só tinha uma opção, vai ter que dar certo. Vai ter que dar certo, vamos achar a solução. Então, dentro de mim, esse compromisso sempre foi muito certo. E eu vou dizer assim, alguns ingredientes, né? Talvez vários já ouviram aqui, mas que são básicos, né? É lealdade, compromisso, fidelidade, cumplicidade, dedicação. São coisas que não dá para abrir mão, não dá para abrir mão. E uma vez eu vou ceder, uma vez ele vai ceder. E casamento não é a luta para ver quem tem razão. E eu tenho visto, que nem o Hans falou, vários que já estão separados, dos nossos amigos, que eu não acreditei que iam separar, e vários que não estão separados, e eu penso assim, está por um fio. Está por um fio. Porque sempre existe, mesmo a gente estando juntos, conversando, ali num horário tranquilo, sempre tem aquela luta, quem tem razão. Eu tenho razão. E ele, não, você não tem razão. E eles começam a discutir na nossa frente e a gente fica... Ui. Então, é muito complicado. Obrigado. Ela fez a introdução. De fato, foram muitos arranca-rabos nesses 47 anos.
muitos perrengues, mas o compromisso nos manteve firmes e a gente acaba vendo que os perrengues fazem parte da vida e vão amadurecendo a gente. E a gente aprende a não brigar por picuinha, por coisas mesquinhas, mas a tentar achar uma saída, uma solução, tentar consertar. Às vezes demora, às vezes ele é cabeça dura, né? Mas acaba dando certo. Nós estamos aí, queremos continuar mais uns 20 anos por aí. Obrigado. Estava lá o pastor Fred e nós rimos bastante, porque a gente lembrava assim, que ele fez quase todos aqueles casamentos e parece que ele não ensinou direito, porque alguns demoraram muito a ter filhos. Nos cursos de noivos faltou alguma coisa. Depois, muitos estão separados, então o curso de noivos foi defeituoso, não é? A gente brincou bastante com ele. Ele tinha, em todos os nossos congressos de carnaval, ele tinha um seminário à tarde, que era sempre com o pastor Fred, dizia assim, sexo antes do casamento, por que não com o pastor Fred? E daí a gente ria bastante, né, porque, por que não com o pastor Fred, né, então... Era sempre a palestra dele. E eu pensei, hoje de manhã, alguns fatores que desestabilizam o casamento. Um dos mais importantes é o dinheiro, talvez a razão principal que separa casamentos é o dinheiro, quando falta de todos os lados, não é? Ou quando sobra de todos os lados, quando tem contas separadas, quando não tem acordo de gastar. Mas como eu já falei sobre o dinheiro um tempo atrás, e está um capítulo meu naquele livro que muitos aqui compraram, então não vou falar sobre o dinheiro hoje. Outro fator desestabilizador é quando não há unidade espiritual e cada um puxa para um lado, espiritualmente, um é crente, outro não é, ou os dois são crentes, mas a prioridade na vida de um ou de outro não é a parte espiritual, mas é ganhar dinheiro ou coisa assim. Então, mas eu acho que isso vocês no dia da família, de 1º de maio, falaram bastante, então não vou falar sobre isso. Eu pensei, eu vou pegar a dica do pastor Fred e falar sobre sexo, que dificilmente se fala na igreja. Talvez um dos assuntos mais importantes na vida conjugal, talvez o mais importante. Eu perguntei para ele assim, Fred, posso usar algumas anotações que eu tenho dos teus sermões? Ele disse, sobre o quê? Sexo? Ah, sexo, o que é isso? Ele tá com 85, então... Já esqueceu, mas ele me autorizou. Então, um esboço antigamente que eu anotei dele, o título é assim, o que aprendemos na Bíblia sobre sexo? De Deus, de um mulherengo, da mulher adúltera, de um solteirão e de um homem casado. Deus é capítulo 1 de Gênesis. O mulherengo é quem? Salomão. 1000 mulheres. Então, o que aprendemos de Salomão, do homem mulherengo, polígamo? A mulher adúltera está em Provérbios capítulo 6 e 7. Quem é o solteirão? Paulo. E quem é o homem casado? Pedro. Porque Jesus curou a sogra dele, então, evidentemente, ele era casado. E quem está assistindo a série Chosen também viu que ele era casado. Então, em cada um desses 5 pontos, eu vou fazer uma afirmação positiva e uma negativa. Pode? Não pode. É bom? Restrição. Então, quem estiver anotando aí, o esboço é simples, 5 pontos, e cada um dos 5 pontos tem um positivo e um negativo. Abra as Bíblias, que a gente vai ler vários trechos bíblicos, começando com Gênesis capítulo 1, obviamente, não é? Que quando Deus cria todas as coisas e cria o casamento. O que ele falou de tudo que ele criou? É bom. Quando terminou o último dia, quando criou o ser humano, ele disse, é muito bom. Então, dá para dizer que Deus criou o sexo e que é muito bom. De certa forma, é um instinto de sobrevivência coletivo da humanidade. Se sexo fosse ruim, ninguém fazia e a gente ia exterminar rapidinho. Então, teoricamente, por definição, sexo é bom. Mas,
Para muitos não é. Por algum trauma de infância ou de adulto já, ou pela educação muito rígida, ou sei lá. Eu penso mais nos católicos. Por que Maria ficou sempre virgem depois de Jesus nascer? Porque sexo é ruim, é pecado. Então a gente vem com essa herança, nossa cultura brasileira toda é católica, então a gente vem com essa herança de achar que sexo é pecado, e a gente não quer falar muito sobre isso. Mas todo mundo faz, não é? E não é só aqui, nós moramos 15 anos na África, e lá, eu uma vez elogiei um dos jovens da igreja que a gente frequentava lá, porque quando você via dois namorando, é porque eles andavam pela calçada, ela junto à parede das casas e ele junto ao meio-fio, assim, 3 metros de distância, mas andando paralelos. Eu achava muito legal como eles são, pelo menos publicamente, eles são comportados, qual é a palavra aqui? Castos. Daí eu comentei isso com um dos jovens, ele disse, não, mas isso é de dia, pastor. Tem muitos tabus aí, não é? Ninguém, lá em Angola, especialmente, ninguém fala de sexo nunca. Mas tem muita mãe solteira, porque as meninas querem mostrar para os rapazes que elas podem ter filhos. Então, tem muita mãe solteira. Quer dizer, fazer todo mundo faz, mas não querem falar sobre isso. Então, hoje eu vou ter a coragem de falar sobre isso. Eu lá também, em Angola, falava bastante, usando esse esboço. E quando eu ia para as aldeias, para lugares mais distantes, tinha que ter intérprete, porque eles falam as línguas locais e eu só falava português. Então, quando eu começava a falar, o intérprete começava a gaguejar. Uma vez pedindo para a Úrsula falar para os jovens da igreja sobre assim, uma educação sexual. Os jovens estavam animadões, mas a mulher, a diaconisa que deu o aviso, que a missionária Úrsula vai falar sobre, ela não conseguiu falar. Alegria. Muito bem, então, ponto 1, Deus, que acreditamos sobre Deus, de Deus sobre sexo, que sexo é bom. As finalidades, de novo, a Igreja Católica fala muito em procriação, então não pode usar anticoncepcional e coisa assim. Até hoje isso é regra da Igreja Católica. Procriação sim, não é? Deus disse, crescei e multiplicai-vos. Alguns acham que Deus falou só para eles, e daí tem logo 10, 12, 15 filhos. Mas não é assim, é para a humanidade toda multiplicar-se. Deve haver planejamento familiar, e tem acontecido, não é? Cada vez menos filhos por casal. Mas a finalidade maior é uma expressão de intimidade, uma expressão de doação, de um entregar-se, de um doar-se ao outro. Então, sinal positivo aqui para o primeiro ponto. Qual é o sinal negativo? Tem regras, tem restrições. Quais são as restrições? Lá em Angola, África em geral, a poligamia. Interessante que eu descobri é que lá a primeira esposa é que escolhe as próximas. Pode ser uma irmã mais nova, pode ser uma prima, uma sobrinha. Então a Úrsula pegou essa dica e já arranjou meia dúzia para mim, de pedra que estão na minha estante até hoje. Então, então, de pedra lá. Daí, eles têm muita reunião de casais, de família, para ensinar o que a Bíblia ensina da maneira certa. E a pergunta sempre era, quantas mulheres Deus criou para Adão? Uma. Então, a restrição aqui é uma mulher e um homem, um para cada um. Qual é a monogamia? É a palavra certa aí. Não poligamia, mas monogamia. Mais restrições? Ou parâmetros, se vocês querem marcar, um homem e uma mulher. Não tem espaço aqui para homossexualismo. A Bíblia não tem espaço para homossexualismo. Cada vez mais comum, o lobby homossexual é cada vez mais agressivo, mas na Bíblia você não encontra espaço para homossexualismo. Tem várias razões sociológicas para o surgimento. Sempre houve, você pode ver a história da igreja ou da história geral, sempre houve homossexuais por várias razões, que não vale a pena discutir aqui, porque a Bíblia não abre espaço para isso. Então, se a gente quiser uma vez tratar desse assunto, teria que abrir um espaço só para isso. Mas aqui está como sinal negativo, restrição. E mais uma coisa, pega Gênesis capítulo 1, versículo 28. Quem já abriu aí pode ler?
2:24. Pode ler. Então, aqui tem 3 passos num processo. O primeiro é deixar pai e mãe, quer dizer, independência financeira, independência emocional, para ficar longe da sogra, para a sogra não interferir. Segundo passo é unir, deixar o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, a mulher se unirá ao seu homem. Aqui há um compromisso público assumido. E esse é outro sinal aqui no negativo. Tem que haver um compromisso público assumido. Cada cultura faz do seu jeito, nós fazemos com casamento no cartório. Compromisso assumido. Meu filho Samuel não casou, mas namorou várias vezes, várias pessoas, e cada vez que eu conversava com ele sobre isso, eu dizia, olha, quem assume o compromisso, assina embaixo, vai no cartório e ensina embaixo. Ele não quis, agora ele está sozinho, então faz parte. Mas essa é a regra aqui, unir-se num compromisso público assumido. E depois será uma só carne, depois é festa. Então, estão os 3 pontos aqui. Muito bem, passando adiante, o que aprendemos de um polígamo? Eu vou deixar o sinal negativo primeiro, porque a gente aprende mais coisa negativa do polígamo, do mulherengo. Está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, onde diz que ele teve 700 esposas e 300 concubinas. A maioria eram contratos assim, acordos multinacionais. Casou com a filha do faraó, casou com a filha de todos os reis em volta do país. Eram mais parcerias políticas. Mas, obviamente, ele diz ali, pelo menos 1000 mulheres. O texto que eu quero ler é Eclesiastes 2, versículo 8. Alguém pode achar aí para nós. Está no meio da Bíblia, depois dos Salmos, Provérbios. Eclesiastes 2, versículo 8. Também ajuntei para mim prata e ouro, os tesouros dos reis das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Então está aí. Ele teve todas as mulheres que um homem pode desejar. As traduções variam, mas é o que Salomão diz. Leia o versículo 11 para ver o que ele conclui disso. Mas, quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. É como correr atrás do vento. Pastor Paulo Solonca, da Bíblia de Tonópolis, já saudosa memória, ele falava assim, que se sexo trouxesse felicidade, Salomão seria um homem feliz. As pessoas mais felizes do mundo seriam as prostitutas e os prostitutos, porque fazem sexo o tempo todo. Se sexo trouxesse felicidade, eles seriam os mais felizes do mundo. Então, a lição de Salomão aqui, que a gente aprende dele, é que sexo não traz felicidade. Antes de nós casarmos, eu era líder dos jovens da igreja e uma vez, no meio da reunião, no sábado à noite, apareceu um jovem correndo, um rapaz da rua que estava correndo, fugindo da polícia. Aí ficou ali um pouco com a gente e tal, depois da reunião, ele disse, vocês crentes, vocês estão aqui na boa, vocês não sabem o que é ruim, o que é maldade lá fora na rua e tal. E daí eu perguntei, mas o que está acontecendo? Não, a polícia quer me pegar. Daí eu disse, então, o que houve? Não, eu engravidei uma moça e o pai dela está tentando me pegar. Então, pensei, bom, o que eu posso fazer? Daí eu acabei hospedando ele em casa. Ele ficou uma semana na minha casa. Ele estava dizendo que vocês crentes só falam e não fazem nada. Então, só fiz uma vez isso na vida, mas eu fiquei com ele na minha casa uma semana. E ali tivemos vários papos. E ele, puxa, você com tua namorada nunca? Eu disse, não, nunca, estava esperando casar. Mas como assim? Daí ele disse, é verdade. Ele disse, eu já tive muitas moças aí, mas não dá nada, não leva nada, não fica nada no coração. Então, isso é o que Salomão está dizendo. É como correr atrás do vento. Ele ficou uma semana depois, um dia ele não estava mais, e também não estava meu casaco, meu relógio, várias outras coisas. Então, mas essa é a ideia de Salomão aqui. Sexo não traz felicidade. Jesus disse à mulher samaritana, que já estava no 6º marido, não é? Que quem bebe dessa água sempre vai voltar a ter sede. Então, a ideia de que
não é suficiente para encher o coração. E aí o sinal positivo tem também, volta para Provérbios 5, versículo 3, pertinho aí. Alguém pode ler? Provérbios 5, versículo 3. Provérbios 5, 3 e 4. Isso aí não tem a ver com o ponto anterior. Versículo 18 e 19, também de Provérbios 5, 18 e 19. Aí está. Vou ler na linguagem de hoje aqui, ó. Alegre-se com sua mulher, seja feliz com a moça com quem você se casou. Amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. As ilustrações aqui são dispensáveis. Que ela cerque você com seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Então, o ponto positivo de Salomão, que ele aprendeu antes, talvez, das 1000 mulheres, é que há felicidade na fidelidade conjugal. E aí podem ler ainda Provérbios 7, 21 a 23. Alguém pode ler? Está falando da parte ruim ainda, vou deixar para depois, da mulher adúltera. O que vem aqui no ponto positivo é o livro de Cantares, onde Paulo celebra a felicidade da fidelidade conjugal. E aí tem muitos textos que até parecem eróticos, ou soam eróticos, não é, para alguns, mostrando que sexo não é errado, sexo é bom e faz parte da vida conjugal. Sexo não é algo à parte da vida cristã. A gente, às vezes, pensa assim, isso aqui é do mundo, isso aqui é mundano. Faz parte da vida do cristão. Então, só um texto de Cantares, que vem ali logo depois de Eclesiastes, capítulo 2, versículos 10 a 14. Quem quer ler? Cantares, ou Cântico dos Cânticos, 2, 10 a 14. Pode ler, pode ler. Meu amor está falando comigo. Venha então, minha querida. Venha comigo, meu amor. O inverno já foi, a chuva passou e as flores aparecem nos campos. É tempo de cantar. Ouve-se nos campos o canto das rolinhas. Os figos estão começando a amadurecer e já se pode sentir o perfume das parreiras em flor. Venha então, meu amor. Venha comigo, minha querida. Você está escondida como uma pomba na fenda de uma rocha. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave, o seu rosto é lindo. É só para descrever a saudade, o anseio que esse homem tem de voltar para casa. Esses dias me chamou a atenção o narrador do Jornal Hoje, quem assiste o Jornal Hoje na RPC, na Globo, esqueci o nome dele, mas ele recebeu um elogio muito legal esses dias, que ele foi entrevistado num outro programa, e perguntaram para ele assim, qual é a sua maior alegria do seu dia a dia, o seu maior prazer do seu dia a dia. E ele disse, olha, meu maior prazer é voltar para casa. Assim que eu termino meu serviço, eu volto para casa. E tem a ver com esse texto aqui, não é? O prazer do crente de voltar para casa, de estar com a sua esposa ou com o seu marido. Então, existe felicidade na fidelidade conjugal, está aqui. É fonte de prazer, não deve ser monótono, não deve ser vazio, não deve ser rotineiro, a vida conjugal. E vamos falar um pouco mais sobre isso. Ponto 3, o que a gente aprende da mulher adúltera, está em Provérbios capítulo 7. E eu vou deixar aqui o positivo, para falar primeiro sobre o positivo que a gente aprende da mulher adúltera. Tem coisa para aprender da mulher adúltera? Tem. Abram aí Provérbios 7, 14 até 18. Quem vai ler? 14 até 18.
que a gente aprende da mulher adúltera? Positivo. O que eu quero dizer é o seguinte, tem que preparar o ambiente. O que ela fez ali? Trocou roupa de cama, pôs perfume na cama, tomou banho, está cheirosinha. Que mais? O que a gente tem que fazer para preparar a festa? Luz de velas, fazer a barba, quem tem eu não preciso, né? Mas quem tem a barba, quem sempre faz a barba, fica ali tudo espetado no rosto, né? De 2 dias sem fazer a barba, então faz a barba, corta as unhas. O que mais? Tem que ter uma cama que não range. Tem que trancar a porta se tem criança no outro quarto, certo? O que mais? Tem aquelas cabanas de antigamente que tinham a parede de tábua, e algumas não tinham ripa entre as frestas, né? Então, põe ripa nas frestas, para nenhuma criança poder espiar. Que mais? Preparar o ambiente. Ela se livrou, ela cumpriu os seus votos e se livrou do marido. Então, temos que nos livrar dos obstáculos que impedem uma boa relação. Que obstáculos poderiam estar atrapalhando a relação? O momento. Eu acho que mais o estresse, a canseira do dia a dia, está sempre correndo, e a gente tem que achar momentos de acabar com esse estresse, de ter um tempo de relaxar, de ficar mais à vontade, de, sei lá, fazer uma viagem, se puder, a gente vive fazendo isso, né? Fazendo viagens, tirando os obstáculos do caminho. Tem a ver com segurança, não é? Pensando mais nos jovens, não tem compromisso, medo de gravidez, eliminar esses obstáculos. Questões de higiene, bloqueios emocionais, bloqueios psicológicos, eliminar os obstáculos. Mas o importante aqui é preparar o ambiente, que a gente aprende da mulher adúltera. Não é só a mulher adúltera, viu? Tem muito homem adúltero, então não é só os homens que têm que tomar cuidado com a mulher adúltera. As moças, aí, os rapazes, as mulheres também, tem muito homem que fica ali o tempo todo no ouvido, né? Tentando cantar ela. Então, a gente até fala da cantada, porque fica ali o tempo todo. Então, cuidado com os homens que, na verdade, não querem compromisso. Eles só querem se aproveitar. A minha filha, com 15 anos, um dos professores dela, com 35, tentou namorar ela. Ele trazia ela para casa, e vivia telefonando, eu tive que ser duro com ele. Cortar, não tinha celular ainda, né? Não tinha como tirar o celular, mas proibir ligações, e eu falei com ele, olha, nada de trazer minha filha para casa, não. Eu vou buscar na escola e trazer para cá, então. Aí eu falei para ela, mas ela dizia, mas ele me ama. Eu dizia, não, ele não ama você, é só tesão, ele quer aproveitar de você e depois ele vai jogar você fora. Então, cuidado com quem está ali, os homens adúlteros que querem seduzir as mocinhas. Muito bem. Um livro que é muito legal nessa questão de preparar o ambiente, chama assim, O Sexo Começa na Cozinha. Gostou? Bom, muito bom esse livro. Começa como? Com a tática das mãos molhadas. Vai lavar a louça. Preparar o ambiente. Não é só de noite chegar na cama aí. Não, é o dia todo preparando o ambiente. E não é só um dia. É todos os dias preparando o ambiente. Então, eu usei esse texto também em Angola no sermão, e o meu intérprete começou a traduzir, começou a gaguejar, e os jovens já tinham entendido, porque entendiam português também, começaram a rir. Aí eu perguntei, como é que ele traduziu? Ele traduziu, não, a alegria começa na cozinha, a palavra que você usou antes. Não gosta? Gosta? Então. Eu diria, lavar louça é uma das coisas que o homem pode fazer, mas tem outras que ele pode fazer. Eu lavo louça porque em casa éramos só filhos homens, e aí sobrava para a gente lavar louça, passar pano de chão e coisa assim. Estou acostumado desde criança. Mas outros homens aí, não sei, inventa alguma coisa que você pode fazer na casa, para não ela fazer tudo, porque as mulheres têm que fazer expediente duplo. Trabalha das 6 da manhã até as 24, às vezes. Então, alguma coisa o homem tem que fazer em casa também. De preferência 2 ou 3, não só uma. Então, planejem aí, o sexo começa na cozinha. Qual é o sinal negativo da mulher adúltera? É pior. Ela quer acabar com a tua vida. Ela vai acabar com a tua vida. Não tem salvação.
vai destruir a tua vida. E o homem adulto, mesma coisa para as moças aí, vai destruir a tua vida. Nós conhecemos gente que chega, deixa eu deixar o negativo aqui. Nós conhecemos gente que chega com a vida destruída, que já está no segundo ou terceiro casamento, e que tem filhos aqui, filhos ali, e não tem nada. Ela quer destruir a tua vida. Está em Provérbios capítulo 7, 24. Quem está com o texto aberto aí? 24 a 27. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriram e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Ela vai acabar com a tua vida. A gente vê muito no jornal de pastores que acabam caindo em adultério. Na leitura Luz e Vida, onde eu trabalhei um pouco, publicamos um livro de Spurgeon, que é um dos maiores pregadores da história batista e da história da igreja em geral. E ali ele tem um capítulo sobre infidelidade e divórcio e separação, e ele diz que leva em média 4 anos até quem comete o adultério fechar o buraco que abriu no próprio coração. O estrago não é só na vida dos outros. O estrago é no coração de quem cometeu o ato. Porque ele rompeu o que Deus criou de bonito, estragou o que Deus criou de bonito. Então, o resultado, o sinal negativo aqui é que ela quer acabar com a tua vida, destruir a tua vida, e destrói mesmo. A gente sabe aí histórias agora cada vez mais de como isso é verdade. Muito bem, vamos para o solteirão, Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 7, que é o apóstolo Paulo, vocês já descobriram. Versículos 3 a 5. Espero que vocês estejam anotando aí perguntas, coisas para a gente comentar depois. Quem quer ler? 7, 3 a 5. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Vou começar com o sinal negativo. A ideia aqui de Paulo é que a gente não se abstenha um do outro, porque nós temos necessidades físicas, vou dizer assim. Isso vale para os casados, obviamente. Então, os solteiros têm que esperar mais um pouco até chegar lá. Mas a ideia da regularidade está aqui. A abstinência, ele admite só por razões válidas, não é? No caso de uma tristeza muito grande, uma dor muito grande de alguma coisa que aconteceu, mas então que seja por pouco tempo, diz aqui, e de comum acordo, não só porque ela quer ou porque ele quer, mas de comum acordo, e por prazo curto. Uma frase interessante que está no meio ali é que nós não somos donos do nosso próprio corpo, ela que é dona do meu corpo, eu sou dono do corpo dela, no sentido de que se alguém vem e você não quer fazer um programinha comigo ali, eu não posso, porque esse corpo não me pertence, tem que perguntar para ela. Nesse sentido, de que nós não pertencemos a nós mesmos. Isso não dá direito ao outro de exigir quando ele quer. Não está aqui no texto, só para deixar claro. Mas a ideia de que há necessidade de regularidade e de satisfação, mas que deve ser satisfeita legitimamente. Muito bem, essa é a parte negativa ou de restrição, de alerta, não é? Dos dois juntos. Tem uma parte que Paulo faz questão de enfatizar, que para ele é a parte positiva, como solteiro. Não sabemos se ele era solteiro, casado, ou viúvo, ou divorciado. Não sabemos. Ele, no capítulo 7:15, ele dá uma margem para separação. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. E alguns acham que é o que aconteceu com ele, que ele se converteu, a esposa não. Tem um texto em Atos 26, onde Paulo diz que quando estavam votando no sinédrio
de matar os cristãos, eu votei com eles. Isso quer dizer que ele era membro do Sinédrio, dos 70 que governavam o país. E para ser membro do Sinédrio tinha que ser casado e ter um filho, pelo menos. Então, é possível que ele tenha sido ou casado e já divorciado, ou viúvo. Mas o fato é que agora ele está solteiro. Então, o que ele quer de nós? O que ele diz que é melhor para todos nós? Capítulo 7, versículo 8. Capítulo 7, versículo 8. Não, vou adiante, não é... Ixi, estou mal dos óculos aqui. Isto, versículo 8. Quem quer ler? Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. O que Paulo quer dizer em termos positivos que é melhor não casar. Certo? E ele vai adiante, versículo 32. 8:32. 7:32. Por que ele quer que a gente não case? Quem quer ler? 32 até 35. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar sua mulher. E está dividida. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Também o 38, ele diz de novo, não quero... quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. E o versículo 40... você será mais feliz se casar, se ficar como está, no caso solteiro, não é? Essa é a minha opinião e eu acho que também tem o Espírito de Deus. Então, está aí a dica para quem não casou ainda ou para quem está solteiro. Não case, não case. Paulo quer que nos poupar de preocupações, de dor de cabeça, e etc, etc, etc. Então, não case. Mas ele diz lá antes, no capítulo 7, no começo, né, se alguém não aguentar, melhor casar do que viver abraçado. Não, abraçado. É melhor casar do que viver abraçado, está lá. Então, essa é a parte negativa aqui, no sentido de que... Não, para Paulo é positiva, não é? De que é melhor não casar. Jesus vai dizer que nem todos têm dom para isso. Tem que ter dom para isso. E um erro da Igreja Católica, de novo, é exigir isso dos padres, porque nem todos têm dom para isso. Alguns têm, mesmo entre nós, têm dom para ser solteiro. E daí podem gastar todo o seu tempo no reino de Deus. Nós moramos 15 anos na África, cuidando de outros missionários, na época final especialmente. E aí vimos que 2/3 dos missionários são mulheres. 1/3 são homens. Desses 2/3 das mulheres, 1/3 está casado com 1/3 dos homens, que são homens. E 1/3 são solteiras. E elas dão a vida toda, claro que algumas querem casar, mas é mais importante servir ao Senhor. E daí estão ali trabalhando dia e noite na obra do Senhor. Então, certifica o que está aqui no texto, que se a gente está livre de preocupações de família, a gente pode se dedicar melhor à obra do Senhor. Então, essa parte do solteiro, do solteirão. Por fim, para terminar, o que aprendemos de um homem casado? O texto é Pedro capítulo 3, lá no fim já da Bíblia. 1 Pedro capítulo 3. Antes de chegarmos lá, uma ilustração interessante, falando da mulher adúltera mais uma vez. Alguém uma vez disse que o leito conjugal é como o leito de um rio. Enquanto o rio corre dentro do seu leito, é uma bênção, porque ele irriga em volta, traz água, traz vida, bem-estar para toda a região. Quando o rio transborda do seu leito, ele causa estragos em tudo que é lugar. E assim é o casamento. Enquanto ele está dentro do seu leito conjugal, ele é bênção para a família e para todo mundo. Assim que ele transborda do seu leito, ele vai causar estrago. Acharam 1 Pedro aí? Vamos ler só o versículos 6 e 7. 1 Pedro 3, versículos 6 e 7. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão
Então está dizendo aí que as mulheres devem ser como Sara, que chamava o marido de meu senhor, né? Os homens gostaram de ouvir essa parte aí. Mas os homens não gostaram de ver a segunda parte, que eu vou comentar daqui a pouco. Tem um livro chamado Amor e Respeito. Não sei se quem já viu, Amor e Respeito. Vários já viram, vale a pena ler, vale a pena procurar. Amor e Respeito. Ele explica que nós somos diferentes, homens e mulheres. Tem outro livro que é semelhante, da editora Betânia, Homem e Mulher Celebre as Diferenças. A ideia é que nós somos diferentes. E a diferença aqui, que eu acho mais importante, é que os homens esperem que as mulheres os respeitem como homens. E as mulheres têm que ser amadas pelos homens. Então, há um círculo virtuoso aqui. O círculo vicioso é quando tudo vai mal. O círculo virtuoso é quando tudo vai bem. Esse livro, Homem e Mulher Celebre as Diferenças, o autor é Larry Crabb, que tem vários livros na área de psicologia. E ele tenta explicar a diferença entre homem e mulher com uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Vamos ver quem me acerta a resposta. A pergunta é: do que você mais tem medo? Pensa um pouco. Do que você mais tem medo? Do que você mais tem medo? Ser cadeirante. Não poder andar mais. Isto. Rafael, do que você mais tem medo? Ficar sozinho? Carol gostou dessa resposta, né? Ele até ficou vermelho. No meu mundo de hoje, não estou para ficar sozinho. Eu preocupo muito com isso. Nossa idade, a gente pensa nisso, né? Um dia, um de nós vai ficar sozinho. A gente fica apostando de nós em quem vai ser quem vai ser o primeiro. Mais parte. Alguma das mulheres aí, do que mais você tem medo? Perder o filho. O que a senhora tem medo? A pensão? Exatamente. Como é que vai fazer? Exatamente. É um assunto de oração todos os dias. Pai nosso, suprimir o pão de cada dia. O que a senhora mais tem medo? Quebrar. Podíamos fazer mais perguntas aqui, mas o autor do livro ele diz o seguinte: os homens gostam de pensar no que eles realizam, no que eles fazem, do que eles conseguiram fazer. O homem constrói ponte, vai para a lua, faz um monte de coisa. E o maior medo dele é não conseguir, fracassar, frustrar-se nos seus empreendimentos. A mulher, sabendo disso, pode atingir no ponto fraco. Você não vai conseguir. É o jeito de deixar o homem assim, bem murcho, bem lá embaixo, com raiva de que ela está acertando ele no ponto fraco. A mulher, as respostas sempre têm a ver com pessoas, relacionamentos. Filho, não é? Estar juntos, não ficar sozinho. Então, se o homem quiser atormentar a esposa, ele pode sempre falar: você não é boa esposa, você não é boa dona de casa, você não sabe nem preparar um jantar, veio visita, você fez besteira. Então, amor e respeito é isso. É o contrário disso, na verdade. É a mulher respeitar o marido e elogiá-lo e falar palavras de afirmação pelo que ele consegue fazer. Você vai conseguir, você é bom nisso. Pode ir tranquilo que você vai conseguir. Apoiar ele. E a mulher quer ser amada. Está lá em Efésios capítulo 5, onde Paulo fala para os casais, não é? Ele diz que o marido deve amar a esposa como ele ama o seu próprio corpo. Se o teu corpo está doentinho, o que você faz? Dá remédio para ele. Se o teu corpo está com fome, o que você faz? Dá um sanduíche para ele. Se o teu corpo está cansado, o que você faz? Senta no sofá, põe os pés para cima. Então, tudo que você faz para o teu corpo, o homem aí, faça agora para a sua esposa. Então, amor e respeito é um círculo virtuoso que faz o casamento dar certo. Essa parte do positivo aqui. A parte negativa está no versículo 7. Se você não fizer isso, Deus não vai ouvir as tuas orações. Está no capítulo 3, versículo 7.
Se você não tratar bem a sua esposa, falando para os homens, Deus não vai atender as tuas orações. Então, essa parte negativa aqui desse homem casado que é Pedro. Então, aí os 5 pontos, as 5 dicas. O que deve ficar claro para a gente é que a gente deve glorificar a Deus com nossa vida, com o nosso corpo. Está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, se estou certo, ou 6, 3, alguma coisa assim. Glorifiquemos a Deus com o nosso corpo, também na vida sexual, também no relacionamento sexual, com o nosso marido, com a nossa esposa. Glorifique a Deus com a sua vida conjugal, a vida de família, do jeito que você leva a vida de família. Isso é o melhor testemunho que a gente pode dar para o mundo. Não precisa falar muito. É só as pessoas verem a gente vindo para a igreja, casais com filhos pequenos. É tão bonito de ver. Nós somos uma pregação ambulante, testificando para as pessoas que estão aí fora com casamentos destruídos que é possível andar no caminho certo. E se tem algum desvio, errou, dá para voltar sempre e consertar. Nosso Deus é um Deus gracioso. Amém? Muito bem, eu estou sem relógio para saber que horas são. Então, 5 para as 11. Então, o tempo está nas mãos de vocês. Perguntas, comentários? O pastor falou sobre Salomão. Uhum. Tem muitas mulheres e aquilo foi tudo meio que como vento, como as coisas que passam, como vaidade, às vezes, né? Ele diferencia bem ali, né, pastor? A felicidade, que não traz felicidade, mas que trouxe prazer, não felicidade. Prazer é muito diferente de felicidade, né? O prazer é momentâneo, felicidade, né? Tem uma vida para ser essa felicidade continuar, né? Agora, o sexo, dessa forma como Salomão falava, isso é um prazer, né? É só paixão e não amor. E, de fato, é vento, passa muito rápido. Não satisfaz, que nem drogas, na verdade. A droga não satisfaz, tem que ter cada vez mais, e cada vez de novo, cada vez mais, até matar. Então, não é isso que a Bíblia, que Deus quis quando criou a gente, não é isso que deve acontecer na vida de casado da gente. Eles falam que casamento é baseado em sexo, né? Não é isso daí. Não, não vai durar muito. Não vai durar muito. Então, é isso que a Bíblia está tentando ensinar para a gente. Então, ponto 1 aí. Quem mais? Quando a Bíblia fala do adultério, ele não estraga só o casamento. Muitas das vezes ele estraga também ali os filhos, porque eles acabam levando consciente ou inconsciente isso para uma vida toda. Uhum. E que muitas das vezes o próprio filho não detecta que aquele problema que você muitas vezes vive ali na sua vida é um reflexo lá de trás que você trouxe do adultério que aconteceu no casamento dos pais. É verdade, fica uma marca aí naquela... Tá ligado? Fica uma marca naquele coraçãozinho que está bem tenro ainda, não é? Que vai acompanhar ele para toda a vida. Vai dar muito serviço para os psicólogos. Quem é psicólogo aqui? Não tem ninguém? Os psicólogos estão fazendo disso um ganha-pão muito rico, porque todo mundo traz cada vez mais estragos da infância. Só que os psicólogos estão exagerando para o outro lado. Tudo que é ruim na tua vida é culpa dos teus pais. Então, os psicólogos muitas vezes estão trazendo ódio para os pais, para o coração das pessoas. Esses dias eu vi um podcast de um psicólogo dizendo que ele já atendeu mais de 300 pais que os filhos não querem mais falar com eles, porque o psicólogo disse que os seus pais são a culpa de tudo. Então, mas dá serviço para o psicólogo porque o estrago foi feito na infância, na pequena infância. Quem mais? Gustavo está com o telefone. Microfone. Quem sofre mais com a separação dos pais é os nossos filhos, netos, bisnetos, taraneto. Isso. Primeira e terceira geração. Elas perdem o fio da meada. Vai longe, vai longe. Na Bíblia diz até a terceira e quarta geração, não é? Que a coisa se perpetua. Nesse encontro dos primos, na quinta-feira, eu vi bastante disso.
um primo meu, muito prejudicado. O pai largou a mãe dele para arranjar uma segunda. E ele cresceu mais ou menos sozinho, com as avós, com tios. Ele disse, todos nós ali reunidos, várias famílias ficaram com ele por um tempo. Ficou uns 3 meses ali, um ano com outro, foi dando a volta nos tios. O que eu achei bonito é que, no fim da vida, o pai dele estava sozinho, a segunda esposa também não quis mais ele, ela era muito crente, e ele, bêbado, não queria mais nada. O filho que ele prejudicou no primeiro casamento, acolheu ele em casa e cuidou dele até fechar os olhos. O filho fechou os olhos dele e fechou os olhos da mãe também depois na sua vida. Então, Deus foi gracioso com ele, mas ele teve uma infância muito difícil. Estraga até a 3ª e 4ª geração. Pena. Quem mais? Assunto quente aí, ó. Você de novo, Gustavo, telefone para ela, depois atrás de você. É quando o senhor leu lá que o corpo não é meu, né? Não. O corpo é do outro e vice-versa. O senhor falou no sentido só, esse texto, ele está só no sentido quando o senhor disse assim, quando alguém vem me tentar, olha, o meu corpo não me pertence, é do Cláudio Honor. Isso. A gente vê muitas das vezes as pregações dizendo, em cima, baseado nesse texto, né, que, na verdade, o meu corpo não é meu, é do marido, mas é só para satisfazer a vontade dele. Então, assim, hoje o senhor abriu uma outra porta. É isso? Porque amor é doação. A ideia é que você se doe para ele, mas ele não tem o direito de exigir. Não é nesse sentido que ele é dono. Porque a finalidade da relação sexual é doar-se um ao outro. Então, deve brotar da gente, eu quero amar a minha esposa, eu quero amar o meu marido. E não ele poder abusar de mim. Tem vários livros sobre isso também, mostrando que, às vezes, vários, talvez pensam mais nos homens, eles usam o sexo para extravasar as tensões do dia a dia. Não é para isso que o sexo está aí. Chega em casa cansado e quer descarregar na esposa. Não é assim. Isso é uma demonstração de amor e intimidade. Então, ele é o dono do teu corpo, mas ele não pode exigir o teu corpo. Você deve ter a percepção de doar-se para ele. É outra maneira de ver a coisa. Mais leve. É importante a gente pensar nisso, porque nós não temos direito, nesse sentido, de mandarmos um no outro, de abusarmos uns dos outros. Está errado. Irmã, nem físico, nem emocional. Abuso emocional causa o mesmo estrago também. Diga, irmã. Pastor, só essa questão do divórcio ainda, que veio aqui à minha mente, esse exemplo que o senhor deu sobre o parente, né, do senhor que cuidou do pai, mesmo o pai tendo uma vida pregressa, errada, né? A bênção do perdão, enquanto nós filhos, né? Sim. Como é bom nós termos esse discernimento do Espírito Santo, essa condição dele, porque vem dele, né? Para perdoar os erros dos nossos pais, sejam eles pequenos ou grandes, independente do tamanho do erro, né? E oferecer esse perdão e realmente perdoar, que isso faz bem para a gente, para a família, para os nossos pais, né? A importância do perdão dentro da família. Nós, maridos, mulheres, pais, filhos, né? Porque todos nós aqui somos filhos, né? E todos nós estamos, às vezes, olhando para trás e vemos coisas que nossos pais fizeram que não nos agradaram, que não foi bom, que trouxe consequências, né? E às vezes estamos aí fazendo terapias e jejum e oração para sermos curados lá dos nossos traumas. Mas como é importante perdoar, que isso vai trazer cura para nós e para eles. Muito boa colocação. Eu não tinha pensado nisso, mas, de fato, o filho que recebeu o pai depois que a segunda esposa, madrasta, largou ele, mandou ele embora, ele acolheu o pai, que estava já todo estragado pela bebida, mas ele ficou com esse pai. Quer dizer, ali houve perdão. E perdão não é só, que nem eu falei, esses dias conversando com uma moça que ela disse, não, eu perdoei meu pai, mas não quero mais falar com ele. Isso é meio perdão. Não é suficiente, não é completo. Não é, deve haver restauração completa. Humanamente falando, é impossível. Eu diria, é impossível. Humanamente, você vendo situações de destruição de famílias, humanamente não tem restauração. Mas em Deus tem. Então, o filho ali que acolheu o pai... Eu lembro que, aqui a gente não faz muito isso, mas o americano gosta de maquiar o corpo do defunto, não é?
fazer massagem para deixar assim, até parecido com algum artista de cinema, deixar o rosto assim bem. Isso o meu primo fez com o pai dele, que estava todo inchadão da bebida, e feio mesmo. Ele massageou o rosto do pai, deixou bonitinho, maquiou, para que no túmulo, no caixão ele ficasse bonito. Então, restauração, não é? Perdão, restauração. Muito legal a tua observação. Obrigado. Pastor, uma coisa também sobre perdão, né, que eu carrego comigo, e eu e a Sara, nós vivemos muito isso daí. Perdão não te faz esquecer. Você nunca vai esquecer. Você tem memória. Não vai esquecer. Né? Agora, quando você lembra daquele assunto, daquele problema, daquilo que aconteceu e não te afeta. Você olha para a pessoa, conversa com a pessoa e não te afeta mais. Isso é o perdão. Entendeu? Mas você não vai esquecer. Né? Uma coisa que eu também vi aqui, pastor, quando Paulo fala sobre o caso do solteirão, né? Nunca pense em casar para ser feliz. Quando você pensa em casar para fazer aquele que você ama feliz, a coisa anda muito melhor. Você se preocupar ao amanhecer, lavando uma louça lá, molhando as mãos, né? E já preparando para, poxa, quero fazer aquela pessoa feliz. Quando chegar no seu trabalho, eu quero fazer uma massagenzinha nela, quero fazer um carinho, de repente, sabe fazer comida igual o Pascoal sabe lá, né? Fazer alguma coisinha para comer, gostoso e tal. Quem sabe, que bom ter esse privilégio, né? Eu não sei muito, não. Mas usar o que tem na mão para fazer aquela pessoa feliz. Está na Bíblia, Deuteronômio 24, versículo 1, diz que o recém-casado não deve sair para a guerra durante pelo menos um ano, mas deve ficar em casa para fazer feliz a sua mulher. Fazer feliz a sua mulher. Está ali. No curso de noivos que a gente teve na Faculdade Batista em São Paulo, no primeiro ano, ali, a ilustração que o professor deu foi de 2 pessoas, cada uma com um balde vazio. Recém-casados, cada uma com um balde vazio. E um dizendo para o outro, enche meu balde. Mas o balde do outro está vazio. Como é que vai encher o meu? Então, os dois, quando chegam no casamento, estão com o balde vazio. Não tem como eu dar água para o outro, encher o balde dele. Então, não a ideia de casar para ser feliz não vai acontecer. Só vai dar discussão e briga. A ideia é nós fazermos feliz um ao outro sem cobrar dele. Ele vai corresponder. Quem mais? Som. Só esclarecendo que eu não tenho medo da Carol, tá? Agora Já foi. Foi uma brincadeira. Não. Medo de perder a Carol, não medo da Carol. Exatamente. Claro. Mas, assim, pastor, a pergunta é com relação ao... por exemplo, assim, quando a gente começa a perceber que na vida, que o Dudu está com 11 anos, que os exemplos que ele tem nos colegas da escola, tudo, acaba... Essa amostragem que a gente tem... do alto índice de divórcio, de vários problemas, incrivelmente, assim, está virando a maioria. Então, assim, eu sei que não tem um modelo pronto, né? A gente precisa viver isso para que ele veja. Mas a pergunta é assim, esses desafios assim de filho, o senhor que, né, é casado há 47 anos e tem os filhos, como a gente passa isso para eles, assim, que não é esse padrão, porque o que eles estão vendo, assim, parece que é normal. Estão começando a normalizar o que não... Uma frase que eu vi, que pode ser uma boa resposta ali, é que a melhor coisa que o pai pode fazer para ser um exemplo para o filho é amar muito a mãe dele, a mãe do filho. A melhor coisa que você pode fazer para servir de modelo para o seu filho é amar muito a Carol. Ele vai ter um modelo de pai fantástico, que já está tendo, né? Eu estou lembrando do nosso filho Samuel, né? Como o Hans falou, ele teve muitas namoradas, hoje está sozinho. E eu falei para ele, o dia que você achar aquela pessoa que você quer acordar todos os dias do lado dela, você vai querer assumir compromisso, porque você não quer que outra pessoa acorde do lado dela. Daí ele disse, não, mãe, casamento não dá certo, casamento não dá certo. Eu falei, olha para nós, a gente só está junto para disfarçar, né? Aí ele teve que concordar e riu. Então, não faça de conta que vocês estão bem. Deixe os filhos perceber que vocês estão bem, que vocês se respeitam, que vocês sabem se divertir, vocês sabem
tem desentendimento, sim, a gente conserta rapidinho, porque a gente não quer ficar de mal, né? Então, Obrigado. Outra, eu vi uma pregação uma vez de um cara famoso, um pregador famoso, em uma conferência, e o tema dele era escatologia. E ele disse, olha, eu não entendo nada de escatologia. E me pediu para eu falar sobre isso, mas eu não entendo nada sobre isso. Eu só tenho dois objetivos na vida. Uma é ser um bom exemplo para os meus pais, para os meus filhos de pai e marido. E outro objetivo que eu tenho é abarrotar o céu de crente. É o que eu tenho para falar sobre escatologia. Então, ele tinha dois objetivos, pensando no futuro da humanidade e no céu. Ser um bom exemplo de pai e marido para os seus filhos. E abarrotar o céu de crentes. Amém? Mas aí não pode fazer, porque, de fato, os coleguinhas, mais que a metade já são, eu falei antes que 49% dos lares no Brasil só tem mãe, o pai foi embora. Que exemplo que eles têm de pai? Então, eles não têm um bom exemplo de homem na vida deles. E aí você pode servir até de exemplo para os outros, porque teu filho pode dizer para os outros, olha, meu pai é um bom homem, um bom marido, um bom... Gustavo. Você de novo? Eu de novo. Vamos abrir a tampa da caixa. Pode falar, brincadeira. Quando o senhor falou assim, das mãos molhadas, né? Eu sempre converso em casa com os meus filhos. Hoje o mundo mudou, né? Antigamente, a mulher ficava em casa, ela só fazia o serviço de casa, o homem trabalhava e trazia o sustento para casa. Hoje a gente vive um tempo moderno, onde os dois saem para trabalhar, os dois, né, pagam a conta, sustentam a casa. E, às vezes, o senhor falando, eu me lembrei das mãos molhadas, eu lembrei do Cauã, né? Então, a gente treinando ele para fazer faxina em casa. A mãe treinou ele para limpar. E onde ele falou assim, mas por que eu tenho que aprender a limpar a casa? Eu não vou casar? Eu falei, por acaso a sua esposa vai ser só sua faxineira? Então, assim, é importante a gente perceber, né, que as coisas mudou e você precisa de se atualizar, né? Hoje a gente sai todo mundo 7 da manhã, chega todo mundo 7 da noite. Então, todo mundo precisa, talvez, de lavar louça, limpar a casa, lavar roupa, recolher lixo, né? E, às vezes, a gente fica naquela, né? Ah, não, mas lá no Velho Testamento, a mulher, ela cuidava dos filhos, da casa, né? Nanana. Então, a gente também precisa de estar atento. Mudou. E você fez muito bem, de treinar. Tem que treinar eles. Para cada um fazer pelo menos alguma coisa. Não tem que pagar eles para fazer isso. Porque faz parte do serviço da casa. Rafael. A importância de ter um casal que discipule um outro casal, se vocês tiveram isso ao longo da sua história, se vocês já fizeram isso, porque existem algumas situações que é importante, né, que um outro casal mais experiente possa ajudá-los a passar por isso. Como que o senhor vê isso? Muito legal, muito legal. Se for possível, às vezes depende da gente tomar a iniciativa de ir se encostar em alguém, não é? Ou de você ver um casalzinho novo, recém-casado, e você se achegar neles, que você já tem 10 anos, quantos anos de casado? 15? Então, já tem o que compartilhar com outros. Então, algum casalzinho tem um que senta aqui na frente sempre, como é que é o nome deles? Então, eles vão casar daqui a pouco, então você encosta neles para passar a experiência para eles. É muito legal isso. A gente costuma sentar com casais que estão em crise. Tem um livro muito legal. Vocês conhecem o autor Gary Chapman, das 5 Linguagens do Amor, que vocês muitos já viram. Tem outro chamado As 4 Estações do Casamento. Primavera, verão, outono e inverno. Então, esse livro é muito legal para trabalhar encontros de casais. Então, se você vê alguém que está precisando de conselho, pega esse livro e marca uma série de reuniões. Começamos com um casal esses dias. No 3º capítulo já estava tudo bem, não quer mais continuar, mas às vezes tem que ir até o último para dar certo. Mas é por aí. De nós compartilharmos o que aprendemos com outras pessoas. Livros, para nós, sempre foram bons. Encontros de casais são muito bons. Eu vi a foto do encontro de casal da última quinta-feira, encheu o salão, quantas pessoas tinha lá? 37! Isso é fantástico, porque aí já está aprendendo um do outro. Muito legal isso. Vai ter que dividir. Retiros. Isso. A gente participou bastante de retiro de casais. Eu acho que isso também foi importante. Tem lá um final de semana que a gente saía sem os filhos. Dá um jeito. Deixa com a avó, com tia,
numa emergência você dá um jeito, então é importante os filhos também saberem, olha, agora é hora só do papai e da mamãe saírem, nós vamos ter que ficar com alguém. Então, tem gente que não consegue. Uma vez eu disse para o meu irmão mais velho, olha, eu vou ficar com teus filhos, vai para o encontro de casais, um fim de semana. Eles foram, meia hora depois eles estavam de volta. Não, a gente não aguenta ficar sem os filhos. Então, também esse casamento não durou até depois dos filhos saírem de casa. Saíram de casa, separou o casal. Eu quero. Zélia. Voltando um pouquinho, né, do que o Rafa ali falou sobre, né, ter esse relacionamento com outros casais, ajudar, né, aquele que está mais numa fase mais inicial, passando por alguma dificuldade, é muito importante mesmo, assim. Claro que na igreja, para um casal, é importante que ele tenha uma amizade com outro casal, uma proximidade maior. Sim, na mesma faixa etária. Sim, mas às vezes nós corremos o risco assim de ter uma amizade extrema só para as coisas boas, para sair juntos, para fazer alguma coisa juntos, para viajar juntos. E nas coisas espirituais a gente não toca. Daí um não aconselha o outro, ou um não expõe uma vulnerabilidade para o outro, uma dificuldade no casamento. Mas, de fato, é muito importante que tenha isso, né? Nessa afinidade que já é natural, numa amizade, num relacionamento, né? Eu creio que faz diferença. Para nós faz diferença. E até sobre o casal aqui, né? Eles estão fazendo, que costuma sentar aqui, né? O João e a Lorena, eles têm feito uma preparação para o casamento, mais um relacionamento de discipulado mesmo. Sim. Tem o discipulado 1 a 1, mas tem também o de casal, né? Com esse acompanhamento. Até aquela coisa, percebeu que não veio à igreja. Se você tem um relacionamento já, é muito natural dizer, o que aconteceu no domingo, né? Ou você vai saber, não, viajou, teve uma coisa em casa que impediu, né? É muito natural. Eu creio que vale muito a pena nós investirmos em relacionamento, não apenas de amizade, mas um relacionamento de discipulado mesmo, que também seja espiritual, né, com outros casais. Sim. Talvez. Aproveitando o gancho da Zélia também, um pouco falando sobre isso, conselho, eu acho que, minha percepção, né, que nós, mulheres, temos muito mais facilidade de procurarmos ajuda, conselho com amigas, enfim, ou irmãs da igreja. E eu percebo que homens ainda têm um pouco dessa resistência. Alguma dica, algum conselho, bastante. Algo para falar sobre isso, que possa ajudá-los? Né? Eu não posso falar porque eu também tenho, então. Os homens dificilmente procuram conselhos de outros homens. E outra coisa, pastor, quando fala esse fortalecimento do casamento, quando a gente casa, a gente percebe que nós somos, a gente já sabe que isso, nós somos um. É como um dia um pastor fez um casamento e colocou lá, trouxe uma garrafinha de café, um café de leite. Então a mulher era o leite, o homem era o café, e depois misturou, e agora desmistura isso aqui. Não dá para desmisturar. Né? Somos um. E eu vejo muitos amigos meus, e às vezes até irmãos, né, que a conta, cada um tem sua conta. E bancária. Entendeu? Aquilo eu não divido, aquilo é meu. Isso aqui é meu para eu viajar, para eu fazer. Você cuida disso aqui. Faltou casar. Não faltou casar. Exatamente. Quando você tem a conta em conjunta, conta junto, o seu dinheiro é meu dinheiro é teu, as coisas andam. Decide tudo em conjunto. Decide vai em conjunto. gastar, onde vai gastar. Exatamente. E outro ponto, para terminar minha fala aqui, é sobre apoio. Quando falou assim, a mulher apoia o seu marido, e seu marido seja agradecido por isso. Eu vivi isso aí antes de ontem. Foi antes de ontem que vai tocar? Foi antes de ontem. O pastor me ligou, a irmã Zélia me ligou. Fui lá tentar ajudar, que eu podia ajudar. Eu achei muito legal, nesse sentido de que o pastor entrou no carro, pegou no braço da Zélia e falou assim, Zélia, muito obrigada. Porque ela apoiou. Isso. Ela não foi cobrando. Antes falei que eu queria, né? Você devia ter freado. Não, ela não cobrou, ela apoiou. Então, as situações, a mulher sábia faz isso aí. Né? Já passou mesmo? Já passou. Agora ela foi e apoiou, e o pastor foi lá e agradeceu. Isso é coisa honrosa, entendeu? Eu fiquei olhando, eu passei para a Sara, que legal. Isso aí é fundamental, agradecer pelo apoio. Muitas vezes a mulher apoia e o homem deixa para lá. Parece que nem aconteceu nada, mas ela apoiou. Está aí a dica, homens. Comentando um pouco o que a irmã Zélia falou, encontrando com amigos, né, puxar uma conversa espiritual. Já pode acontecer por ali. Nós fomos ontem jogar dominó com 2 casais amigos nossos. Mas eu descobri que todos estão seguindo a série Chosen. É um ótimo começo de conversa.
Então, viramos então do Chosen algumas cenas ali que marcaram um ou outro, foi muito interessante. Eu acho que isso quase é a igreja, de você reunir com os amigos e falar de coisas espirituais, de coisas da Bíblia, e a série Chosen está sendo fantástica nesse sentido, de dar motivo para conversa para a gente. Mais alguém? Gustavo está com o microfone. Do apoio, pastor, como o senhor disse, que os homens eles gostam de construir algo, né, de ter um objetivo assim de fazer, e às vezes as mulheres ficam criticando, não dão um apoio para o seu marido, e às vezes o marido sonha com algo assim grandioso e também não compartilha isso com a esposa. A esposa, quando vê, o marido já construiu já uma parede. E eu acho muito importante isso, o diálogo, né? No início do casamento, eu acho que a gente conversava mais. Depois, com os filhos, às vezes a gente começa a conversar e a gente, às vezes, é interrompido, né, Walter, por uma criança ou outra querendo atenção, querendo alguma coisa. Então, a gente tem que tentar acalmar as crianças primeiro para depois voltar a conversar. E nós não podemos deixar esse diálogo morrer, porque muitos relacionamentos têm se acabado por questão do diálogo, né, que não acontece mais. E, às vezes, o sonho de um e o sonho do outro não é compartilhado, eles não podem conversar, e daí, quando um começa a desenvolver o passo a passo de se realizar o sonho e o outro não sabe, começam as críticas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso, em compartilhar os nossos sonhos, em trabalharmos juntos e não criticar, apoiar, né? Ser instrumento de apoio ali para o nosso cônjuge, né? Muito obrigado. Se vocês puderem guardar de hoje só o título desse livro, Amor e Respeito, e o Círculo Virtuoso, não é? De a mulher apoiar o marido nos seus projetos, nos seus sonhos, palavra de afirmação, e ele demonstrar o carinho, demonstrar o amor, apoiar ela nos seus relacionamentos de pessoas, cada um naquilo que é próprio da pessoa, o casamento vai longe. Oi. Até o próprio livro que é do mesmo autor, né, das 4 estações, das 5 linguagens do amor, às vezes tem muita gente que não leu. E eu acho que é um livro tão importante, pelo menos para a gente entender como que o nosso próximo se sente amado. Porque às vezes a gente se sente amado, compreendido de uma maneira, só que a outra pessoa não. Então, enquanto não conversarem, ou pelo menos entender a mesma língua, às vezes pode ocorrer alguns ruídos. E porque às vezes eu posso mostrar que eu estou apoiando o Douglas de uma maneira, mas não é a maneira que ele vai entender, enfim. Então, acho que, para quem não leu, é uma leitura também obrigatória. Muito obrigatória. E o desafio ali é que a gente, lendo o livro, aprende qual é a linguagem que eu costumo falar. Assim que você quiser, estamos na hora. Eu não estou sem relógio. Não, acho que ainda tem bastante pergunta ainda. Então, tá bom. Eu quero fazer uma pergunta também. Só deixa eu terminar aqui. Lendo o livro, você descobre qual é a tua linguagem do amor. A minha é demonstração de serviço. Então, lavar a louça é direto. A dela é presentes. Eu sempre esqueço de falar a linguagem dela. Ela já se conformou. Ela mesmo compra os seus presentes e pronto. Já comprei meu presente de aniversário. Você pode tirar isso. Pastor. Pastor, eu percebo que hoje tem uma modificação no que é o conceito de família, né? Então, antigamente, a gente pensava assim, alguém casou, nasceu uma família ali, uma nova família ali. Só que hoje em dia tem muitas pessoas que ficam vivendo com os pais até altas idades, tem outras pessoas que não casam oficialmente, mas se juntam com alguém, tem muitas pessoas que vivem sozinhas e adota 5, 6 cachorros e fica lá, né, a família dele. Então, tem uma série de variações desse conceito de família. E eu fico me perguntando, uma coisa que eu reflito muito, é por que muitas pessoas estão com medo de casarem. Casarem corretamente, como a Bíblia diz. Conhecer uma pessoa, namorar, casar e começar uma vida junto. Por que isso acontece? Eu não tenho essa resposta e não sei se o pastor tem alguma pista aí que possa nos ajudar. Tem razão na descrição do cenário, porque, de fato, as pessoas têm assim, muitas variações de família. E o que você vê muito é isso aí. A minha resposta seria que é uma coisa que não é de hoje, é de sempre,
mas que hoje está mais assim, apoiada por todo mundo, que é a falta de compromisso. A má vontade de assumir compromisso. Então, ficar em casa dos pais até 40 anos de idade. Em parte, os pais têm culpa, não é? Quando eu fiz 18 anos, meu pai me deu de presente de aniversário um jornal. Vai procurar emprego, vagabundo. Então, quando meu filho estava com 19, o mais velho, ele não passou no vestibular. Estava desempregado. Levantava às 11 da manhã para assistir televisão. À tarde ficava fazendo joguinho no computador. Eu dizia, eu aguentei isso um mês. Aí eu falei, filho, aqui em casa não, está aqui o jornal. Então depende um pouco dos pais de não pôr os filhos para fora. Os passarinhos fazem isso, põem os filhos para fora. Então, mas basicamente é má vontade para assumir compromisso. Não querem, é o egoísmo natural do ser humano, por isso que é desde sempre. Que eu quero o que eu quero e não quero eu me empenhar em ajudar outros, em me dedicar a outros, em fazer outros felizes, em eu sair de mim. Não quero. Eu quero todos para mim. Isso não tem futuro, está estragando a humanidade. Fala o que tua mãe fez quando você recebeu o teu primeiro salário. Aí eu li o jornal, achei um emprego na Polar Imóveis, em Curitiba, para fazer vistoria em imóveis, um salário mínimo por mês. O primeiro salário que entrou, minha mãe disse, 30% é meu. Aí, depois de algum tempo, aprendi contabilidade, fui subindo, eu estava ganhando 5 salários, sempre 30% foi da minha mãe. Enquanto eu estava em casa, 30% é da mãe. Comida, cama, roupa lavada, está reclamando do quê? Paga os 30%. O pessoal dizendo que não? 40%. 40%. Reclamar vai aumentar. Então, a culpa é dos pais, muitas vezes, porque criam um filho como adolescente até os 40. Não pode, põe para fora. Super protegendo, muita criança super protegida, não pode cair no chão, vai ralar o joelho, coisa assim. Então, tem a ver com isso. Mas o que a gente vê nos filhos é falta de compromisso, má vontade de assumir compromisso. Mas aí teria que fazer um estudo mais longo sobre isso, pastor. Eu não me preparei muito para isso. Vale a pena fazer um estudo sobre isso. Gustavo, mais um ali. Eu vi um vídeo recentemente que não é nem um vídeo cristão, uma psicóloga falando exatamente sobre isso que o pastor apontou, que hoje a juventude vive um paradoxo de escolha, né? É tanta escolha, que ele acha que se ele tomar um caminho, ele vai ser infeliz naquele caminho, porque tem o outro lá, será que esse é o caminho mesmo que eu vou seguir? Será que eu vou me comprometer com se eu tenho 36 caminhos diferentes? Tem aplicativos que a pessoa pode escolher 20, 30 pessoas em uma semana para ele sair, e ele sempre fica na dúvida, será que essa é a pessoa? Será que? Então, acredito que essa falta de comprometimento, essa falta de escolha, de relacionamento, ela entra porque hoje a sociedade tem escolhas infinitas, praticamente, né? Está tudo muito fácil. Se relacionar está muito fácil, né? Não de forma positiva, mas está fácil. Descartar também é fácil. Eu estou com meu neto, vai fazer 24 anos agora, dia 15. Ele juntou aos 21 com uma moça da faculdade dele, quer dizer, havia afinidade, havia parceria. E estavam juntos agora há 3 anos, quer dizer, não casou no papel, não assumiu o compromisso oficialmente, e agora separou. Está na crise dos 3 anos, que é a primeira crise do casamento, é a crise dos 3 anos, a gente aprende na faculdade. Chegaram nessa crise, mas não há compromisso de ficar junto, separou. Eu não vejo, ele mora na Inglaterra, não vejo muito o que ele está fazendo, mas eu entendi que ele pisou na bola em várias situações, que ela não gostou que ele fez. Quer dizer, a falta de compromisso também tem isso. Eu não preciso me concentrar só numa pessoa. Eu posso me dedicar também a outras coisas. E aí a mulher reclama, não é? A mulher quer exclusividade, o homem quer exclusividade. Está dentro do conceito de compromisso assumido, é exclusividade. E eu acho que ali, no caso do meu neto, faltou exclusividade. Eu não perguntei para ele, mas de longe, vendo o Instagram dele, foi a impressão que eu tive, que faltou exclusividade, que tem a ver com o compromisso. Gustavo? Rafael. Pastor, queria agradecer o Rogério pelo testemunho, louvar a Deus e honrar a irmã Zélia, porque realmente
eu conheço casais próximos a nós que dá a impressão que a esposa é a sua principal adversária. E esses dias passou um filme baseado em fatos reais, que o piloto de um avião morre e o marido precisa assumir. Fé nas Alturas, o nome do livro. É baseado em fatos reais, do filme. E o marido precisa assumir e a esposa vai de copiloto. E aquilo ficou... Eu já tinha assistido, mas eu fiquei pensando assim, nessa analogia. E daí você se imagina que a família, a gente está na igreja do aeroporto, né? É esse avião e o marido foi colocado ali como piloto. E você ter uma copilota do seu lado, que ao invés de te ajudar... Porque eu penso assim, dificilmente alguns homens erram propositalmente, sabe? E às vezes tudo que o marido precisa, é claro que depois ele precisa ser chamado a atenção, precisa, né? Mas é dessa questão desse apoio. Eu louvo a Deus pela Carol também, porque nós tivemos muitos problemas no começo do casamento, porque nós éramos dois adolescentes tentando um impor a vontade sobre o outro. Mas quando ela entendeu que os meus erros, a maioria deles não era proposital, era porque eu não sabia, e eu falava para ela, eu nunca fui marido antes. Só te lembrando, assim como você também não era esposa. Então, assim, ter isso como um testemunho, como exemplo, porque eu nunca bati o carro, graças a Deus, mas eu imagino o desespero do coração do pastor naquele momento. As pessoas mais importantes estavam naquele carro, sabe, assim, por um segundo aconteceu. Ninguém erra de propósito. Então, ter esse reconhecimento da pessoa que você mais ama na sua família, seus filhos. Então, assim, às vezes muitos homens estão pilotando o avião, tendo que lutar contra as adversidades do tempo, contra o motor falhando, contra a gasolina, e do lado dele, em vez de uma copilota que poderia ajudá-lo, ele está dentro, já tem as coisas fora, os climas fora, dentro do avião. A copilota que Deus colocou do lado dele está lutando, às vezes, com ele para assumir o controle, está beliscando, está batendo, está criticando. E nesse filme, é impressionante o apoio que a esposa dá ali pro homem, sabe? Então, assim, só queria deixar isso registrado também, louvar a Deus pela vida da irmã Zélia naquele momento difícil, também da Carol, porque, graças a Deus, esse convívio que ela teve com um grupo de irmãs, e assim como eu, com um grupo de homens, mudou o nosso casamento. Porque as irmãs abençoaram, nomino aqui a irmã Sônia, né, e outras irmãs que ajudaram ela num momento bem difícil para nós. Então, assim, foi muito bom para nós. Entendermos que a gente não estava jogando tênis, que era um tentando arrancar a bolinha do outro, derrubar a bolinha na quadra do outro, né? Não sei se você já viu essa analogia. A gente estava jogando badminton, que é você jogar a bolinha para que o outro consiga pegar, e não jogar como um adversário. Eu acho que uma coisa que o inimigo coloca na cabeça é que, às vezes, é entender esposa ou marido como adversário, não como parceiro de time. Tem que lembrar sempre que o inimigo é outro. Não é o meu cônjuge. E o que a Ursa falou no começo, falando de você, eu lembrei, nós temos que aprender a relevar as fraquezas um do outro. Porque nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. E acho que a convivência do casamento ajuda a gente a deixar passar as coisas, as fraquezas do outro. Deixa passar, não é relevante, não é importante brigar por causa disso. A gente sempre fala que nós perdemos o filho, agora dia 26 fez 18 anos. E a gente aprendeu a não ligar para picuinha. Vamos brigar por causa de picuinha? Tem coisa mais importante na vida do que picuinha. Vocês também perderam o filho. Não vamos brigar por picuinha. Vamos nos concentrar no que de fato tem valor. Então, a gente aprendendo a relevar as fraquezas do outro, as imperfeições do outro, as falhas do outro. Faz parte da vida. A gente vai longe, porque daí a vida fica gostosa. Gustavo. Já deu? Acho que ninguém levantou a mão mais. Vamos encerrar, vamos almoçar. Agora é isso aí. Amém. Ou a Carol quer falar? Deus já falou o que tinha para falar, gente. Calma aí. Muito bem, gente. Vamos dar uma salva de palmas ao pastor Hans e à irmã Úrsula. Foi muito bom.